Olá pessoal, hoje a gente vai resolver equações do segundo grau que são incompletas, tá? Então a gente não vai usar a fórmula lá que a gente conhece como fórmula de Bhaskara e tal, a gente vai resolver via aritmética básica. Vamos lá. Primeira equação então, 5x ao quadrado mais 7x igual a zero. Bom, a ideia quando a gente começa a aprender a equação do primeiro grau é deixar o x sozinho. Só que aqui eu tenho x nos dois termos, então não vai ter como deixar o x sozinho, porque mesmo que eu use de algumas estratégias, o x não vai ficar sozinho. Não vai ficar x para um lado e número para o outro. Então tem que buscar outra forma de resolver. Quando aparece esse x ao quadrado e esse x, a forma de resolver é o seguinte. Eu vou botar em evidência tudo que der para colocar. Eu vou fatorar esse negócio aqui, essa expressão, tá? O 5 e o 7 não estão na tabuada de ninguém, então não ajuda. Então, eu vou botar só o x em evidência, tá? Então, vai ficar assim, x, que multiplica. Vamos lá. Para virar 5x ao quadrado, o x tem que multiplicar quem? Tem que multiplicar o 5, né? Daí ficaria 5x. Só que como é x ao quadrado, tá faltando x. Mais, porque tinha o mais aqui no meio. Eu preciso ter 7x. Eu já tenho x, tá faltando o 7. E isso é igual a zero. O que eu preciso lembrar agora? Numa multiplicação, se eu multiplico dois números e a resposta dá zero, eu tenho a certeza que pelo menos um desses números é zero. Não tem como multiplicar, tipo, 5 vezes 48 e isso dá zero. Só vai ser zero quando é zero vezes algum outro número. Então, a partir do momento que eu escrevi isso, eu tenho a certeza que ou esse primeiro cara, que é o x, é zero, ou quem é zero é o que está dentro do parênteses. Então, 5x mais 7 igual a zero. E aí, aqui já está resolvido, né? X é zero. Agora, eu vou resolver essa equação do primeiro grau. Como é que se resolve uma equação do primeiro grau? Como eu falei antes, x para um lado, número para o outro. Esse 7 que está aqui somando, eu vou passar para o outro lado, diminuindo. Esse 5 está aqui multiplicando o x. E aí ele vai passar para o outro lado, como a gente costuma dizer, né? Dividindo. Então, vai ficar menos 7 sobre 5. Então, as soluções, né, dessa equação aqui são menos 7 sobre 5 e 0. Ok? Aí, eu vou pular lá para o item... Opa! Não botei mais nenhum desse. Não tem mais nenhum desse. Vou botar um xzinho aqui, tá? Vou fazer assim. Tá, não. Eu vou fazer outro aqui. Vamos lá. Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho pro lado. Vamos fazer outro exemplo disso aqui. Vamos supor que a gente tivesse assim, ó. Vou botar aqui. 2x ao quadrado mais... Vou trocar aqui por menos agora. Menos 4, opa, x igual a zero. Como é que eu resolvo? Bom, o 2 e o 4 não estão na tabuada do 2? Estão. Então, eu posso botar o 2 aqui na frente em evidência. O x apareceu nos dois, então eu vou botar x também em evidência. Agora, vou abrir o parênteses. O 2x para virar 2x ao quadrado está faltando x, que x vezes x dá x ao quadrado. O 2x para virar 4x, o x eu já tenho, só preciso fazer o 2 virar 4. Por isso, eu multiplico por 2. Então, isso vai ficar igual a zero. Aí, de novo, se uma multiplicação é zero, ou o primeiro cara é zero, ou quem é zero é o segundo cara. Então, vai ficar assim. 2x igual a zero, ou x menos 2 igual a zero. Passo 2 dividindo zero. 0 dividido por 2 é 0. Aqui, o 2 está diminuindo, passo para o outro lado, somando. Então, vai ficar x igual a 2. Então, nesse caso aqui, as soluções são 0 e 2. Então, é sempre o lance de botar em evidência, ou só o x, se quiser, ou se consegue ver algum número, né, que dá para botar em evidência, coloca esse número também. Se não quiser colocar o número, também não tem problema. E aí, resolve sempre o primeiro cara igual a zero, ou o segundo igual a zero, tá? Agora, a segunda forma que a gente tem é quando o x só aparece como x ao quadrado.
Então, agora eu consigo deixar x para um lado e número para o outro, porque só tem esse cara aqui com x. Então, vai ficar assim, 15x ao quadrado igual 60 passa para lá somando, ficou 60. Esse 15 está multiplicando x ao quadrado, vai passar dividindo. X ao quadrado, então, vai ser igual a 4. Aí eu preciso me perguntar, que número que ao quadrado dá 4, né? De maneira prática, a gente está tirando a raiz do 4. Quanto que é a raiz quadrada do 4? É 2, né? Então, a gente sabe que 2 ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2 dá 4. Só que tem um detalhe, além de o 2 ao quadrado ser igual a 4, a gente tem também que o menos 2 também vai dar 4. Então, sempre que a gente tiver x ao quadrado igual a um certo número, a gente tira a raiz e as soluções vai ser ele positivo e ele negativo, tá? Outro exemplo aqui, y ao quadrado igual a 121. Pô, só tem letra aqui, então vou deixar ela sozinha. Vai ficar y ao quadrado igual a 121, porque o 121 passou somando. Quanto que é a raiz de 121? É 11. Então, as soluções são y igual a 11 ou y igual a menos 11. Aqui eu não botei o conjunto de solução, né? Aqui menos 2 e 2. Aqui as respostas, né? Nosso conjunto de solução. Menos 11 e 11, tá? Por último aqui, vou deixar o z ao quadrado sozinho, porque só apareceu o z aqui. Então, vai ficar 4z ao quadrado igual, o 9 passou somando. Passo 4 dividindo, isso vai dar 9 quartos. Dividir isso aqui não vai ser legal, não vale a pena, tá? Por quê? Porque eu tenho que tirar a raiz quadrada desse número. É mais fácil pensar nele como fração. Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Qual que é a raiz quadrada do 4? É 2. Então, as soluções são z igual a 3 sobre 2, ou 3 meios, e z igual a menos 3 meios. Então, nosso conjunto de solução vai ser menos 3 meios e 3 meios. Então, quando a gente fala da equação incompleta, só existem as duas possibilidades ali para a gente resolver, né, que a gente aprende a resolver, não, que só existem as duas. Que é, ou o caso em que eu só tenho a letra ao quadrado, né, então eu consigo deixar ela sozinha, e aí eu vou tirar a raiz ficando com um positivo e outro negativo, ou eu vou fazer o processo de botar em evidência, em que eu chego numa multiplicação de dois números que dá zero, e aí eu tenho a certeza que pelo menos um deles é zero, tá? Espero ter ajudado.